Para todo mundo, obrigada Citizen, obrigada Alice, você, obrigada Carlota, obrigada a vocês todos que estão aqui, não é, para partilhar com a gente e na verdade a minha apresentação é porque eu já apresentei aqui nas oficinas do ano passado a minha pesquisa, não é? E no momento, no desenrolar dessa investigação, né, eu encontrei então, aliás, eu senti a necessidade de pensar um pouco sobre a educação patrimonial, que realmente não é o objeto da minha pesquisa, mas eu vou falar um pouco. E a minha intenção aqui hoje é que a gente exatamente discuta, né, e abra esse debate. O título, né, que eu dei para isso foi Educação Patrimonial e os Museus do Norte de Portugal. Eu tenho uma investigação de pós-doutoramento que está em curso, né, e o objeto dessa investigação é o estudo das ações educativas desenvolvidas nos museus do Norte de Portugal, considerando a tecnologia digital. Então, os objetivos dessa investigação é identificar o contexto da formulação das ações educativas, as que utilizam, né, as tecnologias digitais e quais as competências que são necessárias para a sua implementação. Avaliar o impacto da utilização dessas tecnologias digitais nas ações e ou programas educativos que essas instituições desenvolvem com os públicos diversos, né, não só com o público escolar. O universo da pesquisa, então, são 129 museus atuais no Norte de Portugal. Desses 129 que foram, né, todos contactados, 19 se apresentaram como utilizadores de tecnologia digital nos seus serviços educativos. Desses 19, então, 8 foram visitados, não é? E foram realizados nesses 8, além da observação, a entrevistas sendo dirigidas com as pessoas responsáveis pelo serviço educativo. Obviamente, eu não estou aqui apresentando essa parte da pesquisa, porque isso eu ainda vou analisar esses dados para apresentar o resultado. Ainda tenho que fazer essa análise, mas é importante falar disso para entender aonde que eu cheguei nessa vontade de discutir um pouco esse trabalho com esses conceitos de educação patrimonial. Bom, as instituições que foram visitadas, né, que foram feitas as entrevistas, 2 são aqui do Porto, é o Museu dos Transportes e o Museu do Infante, foi o Museu Municipal de Penafiel, o Museu do Douro, o Museu do Vinho Verde, que é lá em Ponte de Lima, o Museu de Vila do Conde e o Museu do Porto. Partindo do pressuposto meu, né, que a educação patrimonial se encontra presente nos projetos de serviço educativo, a necessidade de compreensão do termo e a sua aplicação no universo das instituições museológicas investigadas se fez presente, porque durante as perguntas do meu inquérito sempre havia uma dificuldade de compreensão entre o que era o serviço educativo, o que era educação patrimonial. Muitas vezes a confusão que educação patrimonial sempre associada ao trabalho desenvolvido com as escolas ou com a interpretação do patrimônio, que aí é muito mais uma questão de sinalização para o patrimônio, etc., ou com a comunicação do patrimônio por meio das tecnologias digitais, porque tem uma certa mistura aí durante esse processo de levantamento de dados, né? Todas essas instituições, todas as 8 instituições entrevistadas, né, eles afirmaram desenvolver atividades de educação patrimonial com o uso da tecnologia digital e especialmente aquelas voltadas para o público escolar, na sua maioria relacionadas à difusão, mediação, né, de informações sobre os objetos da coleção, ou eram projetos que trabalhavam a mediação de exposições ou da própria coleção, ou então era uma difusão por meio da tecnologia, e aí sim, quando
recebia visita das escolas ou outro tipo, outro grupo, né, digamos, idosos, né, aliás, seniors, né, porque eu descobri também que aqui são seniors, no Brasil são idosos. E essa, na maioria, relacionada com isso, voltada para esses públicos, né, que são públicos mais específicos, ou seja, se apropria da tecnologia que tá no museu, dentro do museu, que está fazendo parte da coleção ou que está sendo utilizada para informar sobre essa coleção ou para mediar alguma exposição, se apropria dessa tecnologia e aí utiliza essa tecnologia como uma base informativa durante a visitação. Não foi possível perceber, entretanto, uma orientação relativa à aplicação e o uso do termo de educação patrimonial nas instituições investigadas. Aí é que eu pergunto, afinal de que educação patrimonial estamos falando? Existe um conceito consolidado ou mesmo recorrente que se encontra em uso nos museus de Portugal? Não posso responder essa pergunta. Isso é uma pergunta para a gente discutir, porque eu ainda estou tentando pensar isso, porque desde que eu comecei meu trabalho com educação patrimonial lá no Brasil, eu venho estudando e venho acompanhando o desenvolvimento da construção desse conceito de educação patrimonial, seguindo a ampliação do conceito de patrimônio cultural, não é? E que é feita pelo IPHAN lá no Brasil e pelos órgãos de proteção ao patrimônio, especialmente lá em Minas Gerais, que é o meu estado, onde tem uma política de proteção ao patrimônio cultural desenvolvida pelo IEFA, que é uma política de repasse de recursos do Estado, chama ICMS cultural. O Estado repassa uma parte dos recursos para os municípios que detêm muitos bens culturais protegidos, o patrimônio ou não, não é? Mas protegidos pelo município, não precisa ser protegido pelo IPHAN, desde que esse município demonstre que ele está cuidando bem do seu patrimônio. Essa lei chamada Lei Robin Hood, é lá de Minas Gerais. E um dos itens importantes é o desenvolvimento de ações de educação patrimonial nos municípios, ou seja, a cada ano o município tem que comprovar o desenvolvimento de ações que envolvem a comunidade em torno do patrimônio, porque na verdade é isso. Então a gente vê de tudo, vê um monte de coisa se dizendo que é trabalho de educação patrimonial e às vezes não é, mesmo tendo já uma orientação, você tem um manual, você tem, enfim, lá no Brasil tem isso, que é um pouco parecido com o que você falou da coisa do plano na Espanha, que ele existe, mas não consegue chegar até nas escolas, né? Então essa aplicação também dessa metodologia criada pelo IEFA, por mais que ela incentive propósito de educação patrimonial e seja pensada a partir de um conceito que está consolidado, né? Não resulta, né, como deveria ou como deveria, na verdade. Sabemos que o conceito de educação patrimonial, como já foi falado aqui por todo mundo, né, é polissêmico, construído e apropriado por cada sociedade de acordo com os interesses vigentes, né, e como tal segue a ampliação do próprio conceito de patrimônio cultural, também construído e apropriado conforme o momento histórico e a conjuntura social política do momento. Sabemos muito bem que o patrimônio cultural ele é usado, né, politicamente, né, a partir do contexto daquele momento. Um exemplo claro disso que eu trabalhei na minha tese de doutorado, o reconhecimento do ofício das paneleiras de goiabeiras lá em Vitória do Espírito Santo, né? Por que foi instituído aquele livro, né, naquela época? Porque que aquele bem foi o primeiro bem reconhecido como patrimônio material brasileiro. Era um momento propício, o governo de Vitória estava todo
era todo um governo de esquerda seguindo a mesma linha do governo federal que era um governo de esquerda e que resolveu então dar voz, né, àqueles que nunca tinham sido ouvidos ou fazer com que grupos grupos que foram excluídos, né, tivessem mais visibilidade, não é? Então as paneleiras eram um grupo de mulheres, negras e indígenas, uma mistura, não é? Que sempre teve a margem, né? Reconhecer aquele ofício, trazê-las para um outro lugar, fazia parte de uma política de Estado naquele momento. Hoje no Brasil não aconteceria isso, a gente sabe muito bem que não. Bom, enfim. Então a gente sabe essa coisa por mais que a gente entenda isso, que o conceito de educação patrimonial é construído e etc, né, saibamos disso tudo, eu ainda não consegui perceber aqui nessa minha investigação, não é, de que forma que esse conceito está sendo utilizado cotidianamente nos serviços educativos do museu, né? O que me parece que sempre a educação patrimonial está associada a um público que é escolar. É o que surgiu nas entrevistas até agora, não é? Então eu trouxe aqui, que eu me interessava aqui, por isso que eu gostaria de discutir com vocês, né? Eu trouxe três versões. A educação patrimonial, que é o conselho lá do Brasil, que é o conceito que está lá na minha tese, que é o conjunto de ações desenvolvidas por meio de projetos educativos voltados para a valorização do patrimônio cultural e que incluem a reflexão sobre os modos de vida humanos, a difusão de informação sobre os bens culturais, dentro do objetivo de promover a sua apropriação por parte dos envolvidos com vistas à afirmação de identidades culturais, muito na linha do conceito do IFAM, é praticamente a mesma coisa, né? Que é isso, né? Essa questão de valorização da identidade e por isso o reconhecimento do patrimônio, não o conhecimento, porque você não vai ensinar o que é o patrimônio para as pessoas, né? O patrimônio é delas, né? Então é elas que têm que reconhecer este patrimônio. A educação patrimonial, o conceito de educação patrimonial da Espanha, eu peguei um conceito que é da Olaya Fontal de 2003, mas que ainda ele ainda baseia uma série de ações que são desenvolvidas lá na OEP, né? E peguei uma outra fala que já é de 2015, que eu acho que amplia um pouco esse conceito antes, né? Que a educação patrimonial se ocupa desde uma visão holística e humanística de sensibilizar as pessoas com os nossos bens e heranças. E depois ela fala que a educação patrimonial, que sucede nos âmbitos, e aí que eu acho que é o interessante disso, né? Nos âmbitos formal, não formal e informal, muitas vezes imbrincados entre si, é uma atuação não só necessária, mas imprescindível quando falamos de patrimônio, porque ela opera sobre essas formas de relação entre os bens e pessoas, que são a própria essência do patrimônio. A propriedade, o pertencimento, a identidade, o cuidado, a transmissão, né? Então, lá na Espanha, dentro desse plano também, e na OEP já tem como no IFAM no Brasil, tem uma certa, já tem, um conceito já está mais consolidado, né? E aqui em Portugal eu trouxe uma fala da professora Helena, que está aqui presente para debater com a gente, né? Que é uma estudiosa de educação patrimonial e que entende a educação patrimonial como uma área de conhecimento e estudo transdisciplinar e que procura desenvolver conhecimento, apropriação e valorização do patrimônio cultural e natural, seja no meio próximo, seja no âmbito mais largo. Em termos metodológicos, consiste na investigação de forma sistemática, através de um conjunto de estratégias, procedimentos, acerca das formas como os participantes interpretam
e valorizam as fontes patrimoniais, patrimônio material e imaterial, dando-lhes sentido e atribuindo significado, ou seja, construindo conhecimento histórico, científico e desenvolvendo uma consciência patrimonial. Que eu sinto que também, apesar de tocar em outras partes, né, tá muito focada na questão do aprendizado da história, né? E só para eu terminar isso, bom, as três concepções parecem se encontrar, entretanto, há muitos pontos divergentes, especialmente no que diz respeito a um planejamento ou uma metodologia de trabalho, nas chamadas instituições de memória, que se apresentam como lugares privilegiados para o desenvolvimento de atividades de educação patrimonial. Porque que o museu é um lugar propício para o desenvolvimento de ações educativas, isso já está dado, já sabemos há muito tempo. Mas que é um lugar que é muito propício para atividades de educação patrimonial dentro dessa perspectiva, né, de inserção e de reconhecimento, né, de si, né, e do outro, valorização das identidades, ultrapassa o contexto da educação formal, né, e aí tem contemplando os mais diversos públicos. E para fechar, eu vou falar porque eu escutei uma vez de uma pessoa que também trabalha com educação patrimonial, e ele falou para mim textualmente que a educação patrimonial para ele só tem sentido se for para ensinar história. O patrimônio, né? Educação patrimonial. O patrimônio só tem sentido se for para ensinar história. Então a educação patrimonial vem a reboque disso. E se não for assim, não interessa outro tipo de educação patrimonial, né? Eu não compactuo dessa ideia. Eu acho até que a educação patrimonial está presente em várias instituições, não só nos museus, como nem só nas escolas e nem nos centros culturais. Eu acho que aqui eu não consegui perceber essa diferença. E talvez numa conversa poderíamos chegar a algum lugar, não é? É isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada.